Depois de ter feito essa breve passagem pelas smart drugs, as drogas que deixam você mais inteligente, a gente tem que falar obrigatoriamente do déficit de atenção. A classificação que eu vou fazer é uma classificação minha, ela não existe, pelo menos até onde eu saiba, dentro dos livros didáticos. Eu classifico o déficit de atenção basicamente em dois tipos: o neurofisiológico e o funcional. No neurofisiológico, a gente tem essa coisa de ter um neurônio extremamente sensível e mudar de foco. O fato de estar o tempo todo mudando de foco, então eu estou ouvindo passar, ontem eu também ouvi, eu estou ouvindo o passarinho que está cantando aqui, faz com que a velocidade do meu neurônio seja muito rápida, porém errática, descoordenada, desorganizada. Isso traz seríssimos problemas para a pessoa, porque desde criança, né? Porque ela não consegue compreender o mundo. Como ela não consegue parar e ficar observando, porque assim, o segredo para você entender bem a vida é você ter capacidade de observação. E a observação do movimento é o tempo aqui para o tempo lá. Quer dizer, a passagem do tempo, o movimento da passagem do tempo é que dá a clareza. Ora, uma pessoa que fica o tempo todo desviando de foco, ela tem zero de percepção dessa passagem do tempo, dessa consciência do movimento. Então ela vive num mundo que para ela é confuso, é incompreensível, ela se sente justamente segregada em relação aos colegas e no déficit de atenção neurofisiológico, você tem uma química que não propicie que você fique parado naquele foco. Mas teria outros tipos de déficit de atenção que eu chamo de déficit de atenção funcional, que acontecem nos estados de excitação, nos estados de ansiedade, nos estados de medo, nos estados de euforia. Por quê? Porque você tem um cérebro muito ativo, hiperativo. Você tem um cérebro tá certo? Tem um cérebro acelerado. Então o que acontece? Não é que você perde o foco, você não consegue fixar o foco. A velocidade do teu pensamento atropela a tua percepção e você também tem o mesmo tipo de déficit de atenção. No frigir dos ovos, bonito, frigir dos ovos é ótimo, eu que não cozinho nada, então no frigir dos ovos o resultado final em cima da personalidade da pessoa é o mesmo. Ela se sente diminuída, ela se sente complexada, ela se sente desorganizada, ela se sente burra, ela se sente incapaz em relação aos outros e, evidentemente, vai inconscientemente montando mecanismos de defesa. Quando você vai conversando com esse tipo de pessoa com delicadeza, ele vai devagarzinho, com muito cuidado, ele vai revelando para você os sentimentos de inferioridade, o sentimento de desajuste, de inadequação que ele tem na relação com a vida. E como isso faz ele ficar retraído? Bom, diferença do neurofisiológico e do funcional, o tipo de medicação que você vai usar. No neurofisiológico, quando você realmente tem aquela alteração clássica da dopamina, você precisa usar os neuroestimulantes, as smart drugs, a lisdexanfetamina, o metilfenidato e tá me escapando o nome do outro, eu já vou lembrar aqui, ontem falei dele, agora tá me escapando. Então, que são remédios que centralizam o funcionamento, excitam o neurônio, mas ao mesmo tempo centralizam a sua função, dão mais capacidade de fato e de verdade. E no quadro funcional, o que você precisa fazer é modular a velocidade. Você não pode permitir que o cérebro se estimule demais, que ele se excite demais. E aí o tipo de droga que você usa para esse quadro não são os estabilizadores não são as drogas psicoativas, os estimulantes. O tratamento que você tem que fazer é com os estabilizadores de humor. À medida que vai ralentando, não sedando, mas como um tacógrafo, você não vai deixando que o cérebro da pessoa vá se excitando em demasia, evidentemente ele vai tendo uma clareza muito maior no movimento receptivo. Acho que amanhã eu falo mais, está muito comprido já. Chega!